Okuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, Salve, Salve, Aranauã. Eu disse que hoje teríamos um filminho, mas tivemos um pequeno problema técnico e aqui estou eu. E eu gostaria de pedir licença a vocês, porque hoje eu tomarei a liberdade de dizer quem sou. Muitas pessoas que me acompanham têm essa interrogação. Há aqui o jubileu de ouro da instituição, a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, OECD. Algumas pessoas já tiveram curiosidade de entrar no nosso site e pesquisar. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a OECD e principalmente seu fundador, Pai Rivas. Eu não nasci do nada. Eu fui parida a partir de uma casa de santo. Eu nasci para a iniciação dentro de uma casa de santo. Essa casa de santo tem uma longa trajetória e ela tem o nome de Ordem Iniciática Cruzeiro Divino, mas é uma instituição sem fins lucrativos das religiões afro-brasileiras. A sua história começa quando Pai Rivas tinha 5 anos de idade. Que aos 5 anos ele foi feito no candomblé por Pai Ernesto de Xangô, por quem até havia um certo grau de parentesco. É lógico que uma criança de 5 anos tem pouca autonomia de gerir a sua própria vida e quando ele fez 13 anos, por motivos vários, a família acabou afastando-se e antigamente as roças eram muito mais longe do que são hoje. E ele procurou continuar com a vida de santo dele e se aproximou da Umbanda, o que não é incomum dentro das religiões afro-brasileiras, um trânsito entre uma religião e outra. Então ele teve sua iniciação no candomblé, continuou dentro da Umbanda, primeiro com o Pai Antônio, um senhor do bairro do Ipiranga, e ficou com ele até os 18 anos, quando abriu o seu primeiro terreiro, como quase todos nós e que estão aqui no fundo da casa da sua mãe consanguínea, a rua Lorde Crocane. Depois ele migrou esse mesmo terreiro em 1970 para Via Anchieta, onde ele permaneceu pouco tempo, retornando para Lorde Crocane. Nós estamos falando de 1968, 1970. E aí nasce o que seria a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, seus primeiros instantes. Depois ele conheceu um pai de santo chamado Pai Mata, da Umbanda Esotérica, e se iniciou com ele. Isso por volta de 1971, em 1978 tinha a sua iniciação. Mas nesta época, uma mãe, se estiver me assistindo, a querida mãe Dico poderá dizer que ele andava aos ares do candomblé neste mesmo período. Testemunha viva deste fato. Mas esta casa foi crescendo, foi se organizando. E ele, um pai de santo que percorreu essas duas tradições, nunca deixou de valorizar nenhuma delas. E em 1970, então, ele funda o que nós viemos a conhecer, a Ordem Iniciática Cruzeiro Divino, mas com uma característica: um respeito à diversidade das religiões afro-brasileiras. 1970 era uma década em que as pessoas falavam muito a respeito do purismo religioso, como falam até hoje, das escolhas, e muitas vezes isto vem a partir de uma leitura cristã da religião afro-brasileira. E ele veio com um discurso de respeito. E uma das frases que ele constituiu é que nós somos diferentes, mas não desiguais. E quando eu herdei esta casa, depois de longos anos que ele fez a sua incursão, eu não herdei uma casa pura e simplesmente porque ele tinha ideias, ideais, ideologias. E ele sempre achou que a religião, ela tinha que dialogar
nos aspectos intra-religiosos, sempre falou sobre isso, inclusive fez muitos diálogos intra-religiosos com diversas lideranças das religiões afro-brasileiras do Sudeste, levando essas pessoas a conversar, porque ele falava, se você só conhece a sua religião, se você conhece apenas o que você faz, você não respeitará o que o outro faz, que é tão importante quanto o que você gosta, quanto onde você foi iniciado. Então ele sempre procurou mostrar as diversas formas de se fazer e praticar as religiões afro-brasileiras e sempre as valorizou. Por outro lado, ele ensinou que as religiões elas não poderiam ficar presas em si, que a religião ela estava dentro de um grande âmbito e que ela deveria dialogar com a ciência, deveria dialogar com a arte, deveria dialogar com a filosofia, com o que ele chamava dos 4 pilares da gnose humana. Ele dizia que o ser humano ele deveria percorrer de igual maneira e valor a religião, a ciência, a arte, a filosofia. E ele não só falava, ele fazia. Dentro da sua casa, ele começou diálogos interdisciplinares, mostrando que a religião poderia dialogar com a ciência, que a religião poderia dialogar com a arte. Fez muitos projetos, entre eles um canal comunitário que ficou no ar durante um longo período, que levou lá para o diálogo, chamado Ponto Convergência, levou cientistas, políticos, artistas, e este canal comunitário, óculos abertos à sociedade com vários nomes da arte. Levou para dentro do terreiro a arte. E não satisfeito, ele sempre dizia que as pessoas, isso é uma frase antiga e dele, falava, ninguém precisa nos tolerar, as pessoas precisam nos respeitar. Isso já era uma frase que ele usava recorrente no final da década de 90 e levou a público no ano de 2000 com um projeto. Eu quero respeito, não tolerância. E este projeto, que ele levou para a sociedade de forma efetiva, criando meios, e aí começou a dialogar também, criando campanhas de reciclagens, mostrando que as religiões afro-brasileiras eram responsáveis pela natureza e precisava conscientizar as pessoas que a natureza era a fonte viva do orixá e do ancestral. Então ele fez também com a ciência esta ponte que parece pequena, campanhas de prevenção da saúde, porque ele dizia sempre, nossa visão de religião é preditiva, preventiva e curativa. Então, há de ter uma prevenção na área de saúde pública. E construiu muitas campanhas. Mas ele falava também, a religião tem de estar à frente. E o marco disto, para mim, é quando ele fez um rito de Exu, que durou anos, que fechou a Avenida Santa Catarina, na altura do número 400, na cidade de São Paulo. Ele fechou uma avenida, e nesta avenida ele fez durante anos consecutivos rituais de Exu, que vinham pessoas de todas as regiões do país e de fora do país. Ele reuniu as lideranças americanas, e não só brasileiras, quase 20 anos fazendo estes rituais. Ele mostrou que as religiões afro-brasileiras são uma voz que tem que estar na rua quanto religião. Lugar de Exu é na rua, não é isso? É na rua, é a voz da religião afro-brasileira. E não satisfeito, ele resolveu estreitar e dar reconhecimento às religiões afro-brasileiras como uma sabedoria que precisava estar no espaço acadêmico. E criou no ano de 2003, que foi autorizada e aberta em 2004, a primeira e única faculdade do Brasil e do mundo de tradição oral afro-brasileira.
de tradição oral do mundo. A afro-brasileira também a primeira e única. Instituiu o que nós chamamos o saber acadêmico e proporcionou congressos nacionais e internacionais com vários nomes da área acadêmica. Trouxe profissionais de todas as regiões do país para falar daquilo que era a religião afro-brasileira e instituiu um saber, o saber da teologia a partir das religiões afro-brasileiras. Isso não é fácil, não foi fácil. Eu participei deste projeto junto com ele, até levarmos ao reconhecimento da FTU. Então, a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino foi mantenedora, foi aquela, eu sempre falo que ela é o guarda-chuva, que abergou todos estes projetos. E estes projetos vieram para Itanhaém, e quando chegou aqui, ele sabidamente, como já era do candomblé, da Umbanda, e sempre tinha as encantarias, o que ele fez? Ele criou 3 espaços distintos das religiões afro-brasileiras, que é a Ordem Iniciática, o Tu, Doutrina do Tríplice Caminho, o Ileoká e o Ilefunfum, Axé Oxogum. 3 casas de santo, mais a de São Paulo, a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, que foi transferida para a Rua Chebe Massoud no ano de 1980. Ele construiu uma larga, imensa, gigantesca contribuição. Quando eu recebi isto dele, em 2018, e devo dizer, perder um pai de santo não é fácil. É uma grande dificuldade para quem é filho de santo, filha de santo. Eu o acompanhei por 38 anos. Ele foi meu único pai de santo. Me iniciou nas diferentes escolas. E me deixou esse legado imenso. E eu esqueci de uma coisa. Aqui na cidade de Itanhaém, ele fez a festa A Corte do Orixá, que já tivemos 3 versões e vamos para a 4ª, virtual por conta da pandemia. Não vou deixar de fazer. Levando a cultura afro-brasileira para a rua, valorizando capoeira, valorizando jongo, valorizando samba, valorizando todas as influências que nós tivemos, inclusive as artes construídas, né, que a gente tem. Enfim, ele me deixou um legado, um amplo legado. Receber esta casa de santo não foi me pôr sentada na sua cadeira, foi fazer movimentar o diálogo da religião com a ciência, o diálogo da religião com a arte, o diálogo da religião com a construção filosófica, e isto eu tenho tentado manter. Quando vocês me veem como mãe de santo aqui, eu não nasci de repente. Eu não fui uma pessoa que surgi do nada. Eu fui uma filha de santo que seguiu seu pai em todos os seus projetos durante 38 anos. E quando eu recebi essa herança, eu gostaria também de dizer que ele foi o primeiro a ir para a internet quando ninguém o fazia. A internet era uma internet discada e a rádio à época. Era aquele negócio que ia e caía a todo momento. Ele foi para a internet falar de religiões afro-brasileiras. Ele fez diálogos intrarreligiosos com todas as regiões do país e fora do país. Levou lideranças religiosas, pais e mães de santo para falar das suas sabedorias. Nunca ele negou espaço para as vozes das religiões afro-brasileiras. Muito ao contrário, ele sempre criou espaço para a voz das religiões afro-brasileiras. Eu tenho orgulho do meu pai.
Tenho saudades também. Mas eu tenho muito orgulho do meu pai. Ele nunca se satisfez em fazer uma religião para ele. Ele sempre quis o reconhecimento público das religiões afro-brasileiras. Lutou muito por isso. Inclusive muito criticado, porque quando alguém tem uma ideia visionária como ele teve, diferente, as pessoas tendem a criticar o que não entendem. Mas ele deixou um legado de grandes contribuições, enormes contribuições. E é interessante, esqueci mais uma coisa, ele foi escritor das religiões afro-brasileiras, ele fez produções na área acadêmica, ele se dedicou durante toda a vida, toda a sua vida, integralmente às religiões afro. E não foi por falta de escolha, foi por escolha, porque ele era um médico de formação. Mas tinha amor pelas religiões afro-brasileiras. Profissionalmente ele atuou, mas ele atuou muito mais nas religiões afro-brasileiras. E quando ele deixou isso para mim, à época eu perguntei, meu pai, o senhor fez um legado gigantesco, como é que eu vou assumir isso? E ele, como sempre, de uma sabedoria ímpar, falou, jamais deixaria alguém que não pudesse contribuir com a minha tradição. E sempre me ensinou, a tradição é a contínua mudança, ela precisa se renovar para se fazer viva. E falou, nós não somos depositários, nós somos pessoas vivas fazendo a tradição acontecer. Nunca seja uma pessoa de mãos vazias. Quando você assumir a tradição, construa, faça, renove, sem nunca perder aquilo que é intrínseco a ela. Em 2018 ficamos um ano, como toda a casa de santo faz, aquietado. Porque quando passa o comando de uma pessoa para outra, a tradição aquieta, silencia. E nós o fizemos. Mas não parei. Eu sei que hoje há assim uma crítica, ou você é uma coisa ou você é outra. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu aprendi. Eu sou o que eu fui formada. Eu sou aquilo que meu pai de santo me fez. E hoje, ele como ancestral da minha casa, que hoje ele é um ancestral ilustre da minha casa, ele tem muito a ser lembrado. Aqueles que querem ser lembrados dentro da tradição, dentro das suas casas, precisam fazer para serem lembrados. Ele me ensinou isso a cada instante da vida dele. Destemido, forte e muitas vezes, como eu disse, incompreendido. A ele eu dedico a live de hoje. Falo pouco dele, porque ele vive em mim. Ele está vivo aqui dentro, vivo nas minhas ideias, vivo nos meus ideais, porque foi ele que plantou isso em mim. E estes 50 anos é os 50 anos da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, que 48 anos foi levada por Pai Rivas. 2 anos por mim. Quis dizer isto porque muitas pessoas perguntam quem eu sou. Eu sou esta pessoa. Espero ter respondido a vocês. E hoje não abrirei a perguntas. Hoje é um dia em que eu fiz memória. E a memória está posta. Desejo a vocês uma excelente quarta-feira. Que esta quarta-feira seja plena. Que esta quarta-feira seja
tão vitoriosa quanto foi a vida do meu pai e a instituição que ele fundou. Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranaú.